Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Quero desta feita solidarizar-me extremamente com meu querido irmão Paulo Roberto, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ontem, falando comigo pelo WhatsApp, ele falou-me que agora há 2 dias, 3 dias no máximo, o irmão da sua mamãe, né, obviamente seu tio, sofreu um acidente e vários traumatismos cranianos ocorreram, entre outras fraturas, né? A mais grave está no crânio e ele me dizia, missionário, estamos esperando um milagre. Estamos dentro da atmosfera do milagre. Claro que já colocamos, ele falou comigo isso ontem quase 18 horas, quando íamos rezar o rosário aqui, já colocamos. O tio do nosso irmão Paulo Roberto, você que está escutando aí, por sinal nem passou para mim o nome do tio dele. Mas Deus sabe, e Deus sabe também a intenção do nosso coração, como colocamos, né? E vamos todos, queridos, nessa oração, nessa enxurrada de oração, vamos mover as mãos, o braço de Deus com as nossas preces, embora reconheçamos serem tão indignas, mas Deus, ele tem um amor pelos pecadores que é algo extraordinário. Então, ele escuta os pecadores que assim se reconhecem, os pecadores que diante dele diariamente curvam-se dizendo, tem piedade de mim, Senhor. Tem piedade de mim, porque tudo que tenho para te oferecer é a minha ingratidão, é a minha infidelidade, são as minhas misérias humanas. Ele vem ao nosso encontro. Ele não apenas perdoa-nos, e na nossa igreja nós temos o grande sacramento da cura, que é o sacramento da reconciliação. Ele restabelece-nos, ele reabilita-nos a uma vida de comunhão com Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos acolhe, Deus nos abraça, e ele não apenas nos perdoa, ele ouve as preces que a gente faz nos nossos momentos de angústia, como os salmos cantam para nós ininterruptamente. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele respondeu o meu clamor. Então, amados irmãos e amadas irmãs, coloquemos em oração esse nosso irmão lá no Rio Grande do Norte e tantas outras pessoas. Tantas outras pessoas. Eu vou começar a escrever alguns pedidos de oração, porque é bom que a gente cite. Não pense que a gente está ignorando, queridos, não trata-se disso, não trata-se disso. Mas é bom a gente estar interagindo com os nossos internautas. Por sinal, se você quiser nos apoiar inscrevendo-se no nosso canal, eu fico muito agradecido. Se você quiser entrar para esta família, a família do Projeto Maria Santíssima, esse canal do missionário, deixar um like, deixar um comentário, eu agradeço profundamente a sua ajuda. Por sinal, queridos, a gente deve fazer as coisas claras, né? Há umas 2 semanas atrás, eu recebi do YouTube R$ 590. Há umas 2 semanas atrás, eu recebi do YouTube R$ 590. Imagina, enquanto eu estou chique, eu estou famoso, gente. Olha, vocês me respeitem que o negócio tá sério aqui, viu? Eu já estou sendo pago pelo YouTube. Depois de não sei quanto tempo, né, queridos, vários vídeos, eu agradeço a este canal. Também não preciso prestar contas em detalhes, mas sequer veio para minha mão esse dinheiro, queridos. Deus sabe para onde foi. Tá bom? Basta dizer isso. Tinha necessidade, me ajudaria, mas foi canalizado para uma outra situação. Deus, aquele que vê tudo em segredo, que conhece as necessidades de todos, ele vai retribuir. Ele vai retribuir. Então eu louvo a Deus por essa graça, por ter conseguido esse valor
E eu estou agora que algumas pessoas estão me dizendo mais ou menos como funcionam as coisas, que eu não sou ligado nesse negócio. Para mim, o fato de eu estar usando o canal para transmitir a mensagem de Deus já está muito bom. Eu sempre digo que é eu que teria que pagar ao YouTube, não ele me pagar. Mas para que a gente possa receber algumas coisas do YouTube, você precisa se inscrever, você precisa ativar o sininho das notificações, você precisa deixar um joinha, você precisa dizer como é que está o cabelo do missionário. Tá bom? Isso tudo conta, tem esse feedback aí que o canal pede, tanto de nós como dos nossos internautas, daqueles que estão assistindo-nos. E para mim, mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação ter você no nosso canal. É uma alegria poder chegar até você com uma reflexão. Quantos testemunhos tenho escutado, queridos, já através deste canal? Quantos testemunhos tenho escutado? Quantas palavras maravilhosas. Por exemplo, agora, vou dar um testemunho particular meu. Neste período, né, que o meu filho foi descoberto CA de estômago nele, quantas palavras proféticas eu tenho recebido através deste canal. Quantas pessoas que pegam lá o nosso número de telefone, né, e ligam, pessoas que me têm ajudado economicamente. Certo? Por sinal, se você quiser nos ajudar, fica à vontade, queridos. Tem um número de Pix aí em algum lugar, você pode nos ajudar. Além disso, nós temos obras aqui que estão paradas. Tudo, por enquanto, está parado. Eu preciso me reorganizar em outra direção. Nós temos, por exemplo, aqui a Capela do Santíssimo, que a gente precisa forrar, precisa fazer uma calçada aqui na frente para organizar direitinho. Tá certo? Eu estou no lado da Capela do Santíssimo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu improvisei um tripé aqui, amados. Olha ali. Aqui está a Capela do Santíssimo, tá? Então, a gente precisa... Ó, lá no fundo, deu de você ver a luzinha vermelha, né? Tá bom? A Igreja da Luz Vermelha. Por sinal, preguei isso em São Paulo agora há poucos dias. Falei um pouco da Igreja da Luz Vermelha. A Igreja da Luz Vermelha é a igreja que tem Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Quando o povo estava na guerra lá no Antigo Testamento, né, de longe, sobretudo quando eles estavam apurados, eles se viravam na direção de Jerusalém, onde estava o templo, e eles clamavam ao Senhor, se prostravam diante do Senhor, e Deus concedia-lhes vitórias, né? Então nós também, a gente está longe, vira na direção mais ou menos que está a Igreja da Luz Vermelha. Não que Jesus não esteja lá na sua casa, mas é um respeito, é um gesto de crer, é um gesto de fé. Ajoelha-se, não é à toa que quando a gente passa em frente à nossa Igreja Católica, a gente não pode passar igual um pagão. Ah, irmãos, a gente faz uma reverência, e se quiser ajoelhar-se, ajoelhe-se, ajoelhe-se. Nós devemos professar a nossa fé, a nossa fé. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então não podemos ter vergonha de Jesus Cristo, devemos proclamar o seu nome a todo instante, a todo momento, e esta é uma forma de reverenciarmos, de adorar a Jesus. Sim, queridos, é uma forma, quando eu passo em frente à minha igreja, eu fazer uma genuflexão, fazer uma reverência, se possível, colocar o joelho no chão ali, enfim. É uma forma de dizer quem nós somos, de falar da nossa identidade, de não termos vergonha de Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, era para eu gravar ontem, mas não foi possível, não foi possível. E eu quero falar um pouco sobre a Cátedra de Pedro. Quero falar um pouco sobre a Cátedra de Pedro. As leituras de ontem foi lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, o nosso Evangelho, né? Quando Jesus diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele tinha perguntado, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Há poucos dias a gente falou um pouco sobre a transfiguração.
Olha aqui o que é que diziam a respeito do Filho do Homem, né? Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E vocês o que é que dizem? Isso aqui ontem, quando celebramos a cátedra de Pedro, cátedra é a cadeira daquele que ensina, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aquele que ensina em nome do arqui-senhor, do arqui-pastor, do arqui-mestre, do pastor máximo. Ou seja, existe um pastoreio subordinado ao pastoreio desse que é o sumo pastor, o potentíssimo pastor. Vou falar um desses dias, queridos, desculpem-me, vocês já sabem um pouco o meu missionário, didático eu não tenho nenhuma, né? Te faz uma salada, mas no final dá para entender o máximo. Sobre essa questão, queridos, esses dias alguém mandou dizer para mim, vocês chamando o Papa de pai, Papa é pai, pastor é pai, bispo é pai, chamando esse magistério, esse pessoal, esses bispos de mestres, quando Jesus afirma a ninguém chameis de pai, a ninguém chamei de mestres, queridos, os primeiros a desrespeitar Jesus foram os apóstolos. Se assim alguém quer considerar que seja um desrespeito, porque a Igreja Católica não desrespeita Jesus, chamando o Papa de pai, chamando os bispos de mestre, ela não desrespeita. Mas se você quer entender que com isto, a igreja, com estas expressões, a igreja está indo contra os ensinamentos de Jesus, pois os primeiros a desrespeitar Jesus foram os apóstolos. Os primeiríssimos a fazerem isso. Porque eles foram os pais da igreja. Eles foram os mestres cristãos. Jesus não é o sumo pastor? E o que ele tinha de dizer para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas por 3 vezes. O que é isso? Ele está chamando Pedro de quê? Se ele diz apacenta as minhas ovelhas. Como é que Tiago vai dizer nós somos mestres? Leia lá a carta. Como é que São Paulo foi então o que mais desrespeitou essa ordem de Jesus. Porque ele foi o doutor dos gentios, o mestre dos pagãos. Policarpo era chamado o mestre da Ásia. Ele chama Timóteo, meu querido filho. Não pode chamar de filho e dizer que ele é pai. Mãe a gente não pode entender que seja, né? Isso está cheio, queridos. Eu tenho uma tarde dessa aí, eu me dei o trabalho de fazer um monte de anotação, pego lá na caneta e papel e vou fazendo o meu rascunho. Os primeiros a desrespeitar Jesus, a ir contra o que Jesus ensinou, foram os próprios discípulos que ele escolheu. Ele passou a noite em oração, desceu de lá, escolheu 12 apóstolos a dedo, e eles foram os primeiros a fazer um desrespeito desse com ele. São umas interpretações, queridos irmãos, que não tem lógica. Não tem lógica. Jesus não anula, nós temos que entender o contexto que Jesus fala aquilo. A ninguém chameis de pai, de pais, porque um só é o vosso pai. A ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre. Jesus mesmo estabeleceu pastores. Jesus mesmo estabeleceu mestres, quando ele diz, ide e ensinai todas as nações. O que é que ele está dizendo, queridos? Isso não aconteceu depois do imperador Constantino, depois daqueles primeiros 300 anos, queridos. 200 e tantos anos. Até a chegada do imperador Constantino, nós temos quase 30 papas. Isso é história, isso é história. Aqui eu faço mais uma observação.
aqueles que, olha, a igreja nos seus primeiros 300 anos, até Constantino, foi uma igreja santa, foi uma igreja pura, imaculada, sem ruga, sem mancha. Depois de 313, com o evento do imperador Constantino, a igreja se prostituiu. Muito bem. Vamos considerar, então, até o ano 313. Vamos considerar essa época. E por que aqueles 20, acho que são 29, 27 papas que tiveram nesse período antes do imperador Constantino, por que eles não são mencionados? Por que eles não são citados? Isso é uma subtração histórica crassa. Isso é uma irresponsabilidade de quem quer proclamar uma coisa em detrimento de outra, quando aquela outra coisa está literalmente entrelaçada, está casada. A igreja desses 300 anos, desses primeiros 300 anos, vamos colocar dos 270 anos, colocar os primeiros 30 anos com Jesus Cristo, ela está formatada com papas, 27 papas, pelo menos. Mas eles são... E quem eram eles? Por exemplo, quando o Papa... Oh, meu Deus do céu, fugiu. Mandou aquela carta para a igreja dos Coríntios, do ano de 96. São Clemente. Olhe o tom que ele escreve. Aquela época, a igreja de Roma já era considerada a mestra. Tudo que as comunidades religiosas cristãs já estavam espalhadas, já estavam disseminando-se, mas para que elas tomassem, os pastores, os presbíteros, os anciãos daquelas comunidades, para eles tomarem alguma decisão, para eles saberem se a sua mensagem era ortodoxa, era genuína, eles precisavam estar em comunhão com a igreja de Roma, com o bispo de Roma. Por quê? Porque em Roma estavam os troféus. Quais eram os troféus, queridos? Quais eram os troféus que os cristãos tinham? Os túmulos de São Pedro e São Paulo. Um na colina do Vaticano, o outro lá nas Três Fontanas. Na Vila Ápia, né? Fora dos muros da cidade. Esses eram os troféus dos cristãos. Hoje os nossos troféus são outros, né? Mas naquela época, esses eram os troféus, os restos mortais, os túmulos daqueles que professaram a fé em Jesus Cristo. Por sinal, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quando estamos celebrando a cátedra de Pedro, aquele que ensina em nome de Jesus Cristo, esta celebração desafia-nos. Esta celebração desafia a questionar-nos. Uma vez que na base da nossa fé, uma vez que na base da nossa vida cristã, está uma profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és Elias, tu não és Moisés, tu não és Enoque, tu não és um dos profetas, tu não és João Batista. Entende, queridos? Faça um paralelo mental entre a transfiguração, o que é que se está dizendo na transfiguração, o que é que São Marcos estava falando, a mensagem que ele está dando. Porque naquela época, até a corrente de Herodes já estava predominando. João, a palavra do rei era a palavra de Deus. Ele estava ali em nome do imperador de Roma. Esse é João Batista, esse cidadão que está fazendo essas presepadas por aí, é João Batista, aquele que eu mandei degolar, mandei cortar a cabeça. Ele ressuscitou e está fazendo essas coisas por aí. Ele era poderoso, eu sabia quem ele era, eu respeitava ele, eu fazia tudo para protegê-lo, mesmo lá na prisão, todos sabem que eu o protegia, mandava tratá-lo com respeito, vez por outra eu ia escutá-lo. Foi ele.
que ressuscitou. Então, esta ideia, este título dado a Jesus, é João Batista, estava prevalecendo já sobre Elias, sobre um dos profetas, sobre Jeremias, aquela coisa toda. Vamos ficar com, porque o rei está dizendo que é, então é melhor a gente curvar a cabeça e aceitar. Então lá no Monte da Transfiguração ficou claro, ele não é Moisés, ele não é Elias, ele não é um dos profetas, ele não é João Batista, ele é o meu filho amado, ele é aquele que faz a minha vontade, ele é aquele que faz o meu querer, ele é aquele que me ama, por isso eu o amo. Ele sou eu, porque eu estou nele e ele está em mim. E lá em Cesareia de Filipe, de outra forma, a cena vai repetir-se. Jesus pergunta o que estão dizendo por aí a meu respeito. As mesmas e as mesmas. É isto. É uma repetição, quase que é uma redundância. Mas aí Jesus volta-se para os seus discípulos e pergunta: e vós? E vocês? O que é que de mim dizem? É quando Pedro toma a palavra e em nome dos 12, em nome do colégio apostólico, isso não é uma invenção da Igreja Católica, que Pedro tinha primazia no colégio apostólico, porque Jesus colocou nesta primazia. E os textos sagrados são claros. Jesus disse a Pedro o que não disse para ninguém mais. Existem atribuições que com certeza Jesus deu a Pedro e deu aos demais, mas há algumas atribuições que ele deu exclusivamente, singularmente a Pedro. Ignorar isto é ignorar as Escrituras, que tanto se defende. Isto é sério, meu querido irmão. Isso é muito sério. Quando a gente vê tanta crítica contra a Igreja Católica é uma prostituta, é a Babilônia, o Papa é o anticristo, é tudo que não presta, jogo em nós. Jogo em nós porque eu sou católico. E eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que sentir essas alfinetadas. E tudo isso é feito em nome da Bíblia, em nome da sola Escritura. E eu começo a pensar, eu começo a imaginar, meu Deus, a refletir, meu Deus, como pode alguém defender, faz tudo isso, de o que diz de nós, em nome da Bíblia? E como é que coisas tão importantes que estão nas Escrituras, que estão no Novo Testamento, com uma clareza singular, por que não obedece? O que é que acontece? O que é que acontece? Por quê? Porque respaldo moral para falar mal da Igreja Católica não tem. Respaldo, repito-me, respaldo moral para falar da Igreja Católica não tem. E a coisa não é pior, porque não tem 2000 anos de história. Porque há muitos grupos religiosos que, se tivessem 2000 anos de história, eu acho que teriam sido os produtores da bomba atômica e já teria destruído tudo. Porque o que se vê em 100 anos de história, em 200, em 300, 400, em 500 anos, é algo absurdo, queridos. É algo inimaginável o que se vê. Todas as peripécias que estão aí descritas na história da igreja não são nada ao lado do que se vê constantemente. E eu não preciso falar nada. Entre na internet. Porque eles mesmos encarregam-se de contar. É tanta coisa terrível. Então, amados irmãos e irmãs, respaldo moral para apontar o dedo para a Igreja Católica? Não tem. Então, por que acontece isto?
acusam a Igreja Católica em nome da Bíblia, em nome das Escrituras Sagradas, e porque subtrai ensinamentos claros, óbvios, sóbrios, cristalinos, que estão na mesma palavra. Aí dão uma interpretação subjetiva, uma interpretação desfocada, como cada um pode dar, porque esse foi um grande presente que Martinho Lutero deu ao protestantismo. Cada um recebe as luzes do Espírito Santo e cada um é o senhor da sua Bíblia. Basta você ter um exemplar da Bíblia na mão, escrito como quiser, interpretado como quiser, traduzido como se quiser, se queira interpretar, e cada um dá a sua subjetiva interpretação. Isto é muito sério. Esta festa da Cátedra de Pedro, queridos, esta celebração, chama a minha e a sua atenção. As Escrituras Sagradas, queridos, elas só têm força quando lida dentro da Igreja Católica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fé cristã, queridas, a fé cristã ela tem um caminho. A rocha da fé confessada por Pedro é a pedra sólida sobre a qual nossa fé apoia-se. Isto aqui é sério, queridos. Eu não posso hoje pegar o exemplar sagrado, repito, cada um monta a sua editora, cada um traduz como quer, cada um coloca a nota de rodapé que queira colocar e vamos para cima. A nossa linha de trabalho vai ser esta aqui, então tudo vai ter que convergir, vai ter que trabalhar dentro desta dinâmica. Vamos para cima? Vamos mostrar como é que a gente entende? O que é que nós temos na base da nossa fé cristã, queridos? O que é que temos na base da nossa espiritualidade, da nossa convicção de seguir a Jesus? Tem, queridos, uma proclamação de fé. Tem uma pedra, tem uma solidez, tem uma rocha, tem um rochedo. E é sobre essa profissão de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa rocha, sobre essa convicção, que está apoiada a nossa fé cristã. Por sinal, uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Em que está apoiada a minha e a sua fé? Em que está apoiada a minha e a sua fé? A minha fé está apoiada, porque agora o pastor Sidney já fundou aqui um novo ministério. Olha, eu vou mandar fazer tantos exemplares da Bíblia. Você lembra quando eu falei quantos exemplares da Bíblia Hitler mandou fazer? Para vender para o pessoal lá? Por exemplo, como ele escreveu as bem-aventuranças? Quem eram bem-aventurados? Bem-aventurados eram os mansos, eram os pacíficos, os simples, os humildes. Quem eram os bem-aventurados? Você lembra disso? Como foi que ele mandou traduzir a Bíblia? Então agora eu já fundei aqui um novo movimento. Olha, nós vamos dar uma ajeitada nesse negócio aqui. Nós vamos imitar Edir Macedo. Vou colocar o Edir Macedo agora na cruz. A nossa linha de trabalho vai ser prosperidade. É isso que nós vamos trabalhar. Eu te pergunto, por que o cristão ele não pode passar fome? O cristão ele não pode ficar em ponto de ônibus. Para alguns. Para alguns. O cristão ele não morre de Covid. O cristão ele não morre de AIDS, ele não morre de lepra, ele não morre acidentado, ele não morre de tiro de bala perdida, nada, isso não acontece com ele. Ele não morre de desastre aéreo ou automotivo.
O que tem na base da sua fé, queridos? O que há na base da minha fé? É esta pedra da proclamação de fé professada por Pedro? Ou é a ideologia do pastor Sidney? Você já prestou atenção que a minha filosofia religiosa é 10 vezes superior, 1000 vezes superior àquela proclamação de fé de Pedro. O que é que isso quer dizer para a gente? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora eu vou solidificar minha fé numa frase dessa? Numa formulação dessa? Não. A pedra sobre a qual está edificada a minha vida cristã é a filosofia religiosa do pastor Sidney. Porque agora, ó, aqui não vai faltar meu dinheiro, não. Ei, empregado? Tá zoando com a minha cara, rapaz? Eu vou ser patrão. Eu vou estar por cima e não por baixo. Eu vou ser cabeça e não cauda. Negócio de tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, isso ficou para lá. O que é que está na base da minha e da sua fé, meu irmão? O que é que está na base da minha e da sua fé? É aquilo que me dá certezas imediatas, materiais? É um reino que mesmo na hora da minha morte, eu ainda estou reivindicando os meus lucros? E depois da minha morte eu ainda quero gerenciar? Olha, vocês não mudem o meu estatuto. Eu morro, mas de certa forma eu estou presente, está registrado em cartório. Vocês têm que obedecer isto aqui. Ou seja, mesmo depois de morto, eu quero gerenciar o meu patrimônio. Eu quero gerenciar aquela história que construí em bases terrenas. Sobre o alicerce da matéria, daquilo que passa, daquilo que enferruja, daquilo que pode ser roubado. Isso é muito sério, queridos. Qual é o substrato, qual é o alicerce, a fundação da minha fé? É aquela que disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, bota esse negócio de dinheiro para lá, rapaz. A filosofia que vai reger a minha igreja é cura. Não tem enfermidade que não seja curada. Como é o negócio? Nasceu sem zóio? Vai nascer zóio na tua cara. Está sem uma perna? Vai crescer a perna. O quê? Negócio de tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Eu vou ficar aqui com esta. O que é que tem na base da minha fé, da minha vida cristã? Isso é sério. A fé cristã tem um caminho, queridos. E esse caminho está na Sagrada Escritura. O caminho da fé está na Sagrada Escritura. E o caminho da fé que está na Sagrada Escritura não é o caminho do Edir Macedo, não é o caminho do R.R. Soares. Esse livro que eles têm na mão e que usam contra a Igreja de Jesus, ele foi produzido nos fatos. Ele é contemporâneo dos fatos. É muito fácil pegar o texto bíblico, queridos, e fazer dele o que eu quero, manipulá-lo como eu quero, como eu bem entender. O que é que tem na base da minha fé? Para eu usar as Escrituras Sagradas, eu preciso estar em relação com os fatos que a gestaram. Eu preciso colocar-me nos acontecimentos, eu preciso colocar-me no tempo, no espaço, na história. A Igreja de Jesus, ela tem uma história definida. A fé cristã tem um caminho, queridos.
A rocha da fé confessada por Pedro é a pedra sólida sobre a qual a nossa fé está apoiada. Não é um texto tardio. Não é um texto tardio que vai surgir. Um texto grego, erudito. É o fato. É o acontecimento. Isto é sério, queridos? Isto é sério? Se queremos dizer que as Escrituras, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, preste atenção nisto. E se eu digo que ela vai me julgar, a gente não precisa mais ir muito longe para fazer e para chegar a algumas conclusões, se é que ainda precisamos fazer alguma conclusão ou conclusões. Porque o nosso proceder é antibíblico. É contra as Escrituras. É contra os fatos que gestaram as Escrituras. Aquilo que eu leio hoje, este Evangelho de Mateus, capítulo 16, de Cesareia de Filipe, aquilo que eu estou lendo hoje no livro, como uma informação, isto foi um fato claro, acontecido, testemunhado. Os personagens ali estavam presentes. Aquele fato documentado vai acontecer muitos anos depois, queridos. Muitos anos depois. Por isso a igreja de Jesus, ela não é a igreja do livro. Ela é a igreja da palavra. Ela é a igreja do verbo, do logos. Ela é a igreja de Deus, daquele que encarnou-se, daquele que habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso que católico, quando ele começa a interpretar a Bíblia, católico, quando começa a interpretar a Bíblia, ele está em maus lençóis. Porque a igreja tem a sua instância magisterial, guiada pelo Espírito Santo, para interpretar o texto sagrado. Não cabe agora ao Sidney. Não, eu que vou agora, eu vou me ajoelhar, eu vou pedir as luzes do Espírito Santo para interpretar este texto. A igreja nunca leu, a igreja não conhece Bíblia, a igreja não conhece nada de tradição, a igreja não recebeu nada dos apóstolos, a igreja não recebeu nada de Jesus, nada. A igreja católica começou depois do imperador Constantino, que não sabe de bulufas. A igreja católica se portou como o rei Jeroboão, que fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, colocou o outro em Betel, fez procissão para levá-los, e ele constituiu sacerdotes do meio do povo, pessoas sem instrução, pessoas sem formação, e quem queria ser sacerdote era recebido e era feito sacerdote. Foi isso que a igreja católica fez. Isto é muito sério, queridos irmãos. Isto é muito sério. A igreja católica, ela nasce dos fatos, dos acontecimentos. Ela nasce da palavra, que não era palavra escrita, mas era pessoa, o verbo. É lá que ela nasce, é lá que ela é gestada. Ela nasce por aquele que é a palavra, por aquele que determina os alicerces da sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. E se ele edificou, ele é a pedra angular, mas a pedra angular não exclui as outras pedras. A pedra angular não exclui o fundamento dos apóstolos. O mestre por excelência, o mestre absoluto, o arquimestre, não exclui
os mestres cristãos, porque ele mesmo autorizou: ide e ensinai, ide e ensinai, ide e ensinai. São Paulo vai dizer: e eu não cansei de, por 3 anos, ensinar a cada um de vós, e nas casas, publicamente nas casas, ensinava. Jesus gastou muito tempo do seu ministério ensinando, amados, ensinando. E os seus discípulos, os seus apóstolos, também aprenderam com ele. É melhor eu colocar como base da minha fé a ideologia que o pastor Sidney tirou da Bíblia, do que a profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu volto com essa reflexão. O tempo já está muito avançado para não ficarmos muito delongado, mas volto com essa reflexão porque ainda há muita coisa para, e claro que eu não tenho competência para esta muita coisa que está faltando. O ensino da igreja é grande, e porque extraído das Sagradas Escrituras é um ensinamento infinito, porque o Espírito Santo faz germinar. Ele é atual, ele é vivo. Na igreja, uma interpretação que é sólida. Uma interpretação que está em sintonia com a tradição, com o magistério, com as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo, ele faz brotar a solidez, com mais solidez, aquilo que já está definido. Não, contra não vai. E para que a gente fale sobre isso, queridos, eu vou retomar um pouco daquele evangelho, daquela primeira leitura de domingo passado. Você lembra? Isto aqui é muito sério, nós vamos entrar nesse tema, queridos, mas eu já vou deixar aqui salientado. O que é, missionário, que você quer salientar? Você lembra quando? O que é que nós estamos falando aqui? Jesus estabelece Pedro como o primaz dos apóstolos. Isso está muito claro. Como aquele que está em conformidade, mas acima. O que é que Jesus diz? Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Depois vamos entrar nessa primeira leitura, que nem falamos dela. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. São Pedro, ele vai dizer que ele é presbítero junto com os outros presbíteros. Mas o seu modo de falar é diferente. É a autoridade de quem está presente nos sofrimentos de Cristo. E mais ainda, daquele que na hora dos sofrimentos de Cristo o negou. Ele tem autoridade para falar. Assim como São Clemente, quando fala à igreja de Corinto, com a autoridade que lhe era peculiar do bispo de Roma, do pai da igreja de Roma e dos demais cristãos, Pedro, ele tem autoridade para falar o que ele vai falar para os cristãos. Ele fala, inclusive, revendo a sua traição, a sua indignidade, como ele foi reabilitado por Cristo. Apacenta, 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 tu me amas, tu me amas, tu me amas. É dentro desta autoridade que ele está falando com o seu povo. Queridos, vamos deixar isto para um próximo vídeo. Por enquanto, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, mas tenha isto em mente, que esta pessoa que Jesus está estabelecendo como líder, como pastor, como primaz do grupo apostólico, esta pessoa que Jesus está estabelecendo, ela não é em nada inferior àquele ungido do Senhor que vimos no domingo passado. Saul era ungido do Senhor. No próximo vídeo a gente vai entrar nestes temas,
porque tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente observar, queridos. E é necessário que venhamos a observar, porque às vezes a gente está querendo colocar o Antigo Testamento acima do Novo. Estamos divorciando o Antigo Testamento do Novo. Estamos dando-lhe uma importância tal, e aqueles que Jesus estabeleceu parece que não têm valor, não são ungidos do Senhor. Eles têm que ser descartados, deixados de lado. E Clemente falou isso de forma dura. Tem alguém aí levantando-se contra os presbíteros? Isto é sério, queridos irmãos? Precisamos ter a consciência que nesta celebração da Cátedra de Pedro, precisamos reconhecer os ungidos do Senhor, os pais da igreja, os mestres da igreja, aqueles que Jesus estabeleceu e que os apóstolos foram estabelecendo como seus sucessores, os bispos. São ungidos do Senhor. E muitas das vezes a gente perde isto, queridos. A gente perde isso. Você tem ideia, queridos, o que significava naquela época alguém levantar-se contra Pedro, contra o bispo de Roma, contra aquele que estava fazendo as vezes de Cristo, que estava ensinando da cadeira de Cristo? Você lembra o que Jesus falou da cadeira, daqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés? A cátedra de Pedro é esta cadeira, daquele que ensina em nome de Jesus. Aquele que ensina em nome de Jesus, você imagina o que significava levantar-se contra São Pedro, contra Clemente, contra Lino, Anacleto e por aí vai? Se os presbíteros das comunidades menores, eram tão reverenciados, e o bispo de Roma? O grande líder, o grande mestre, o grande pai. Porque eles eram ungidos do Senhor, como o rei Saul era ungido do Senhor. E mesmo no meio do seu pecado, Davi disse: longe de mim de levantar-me contra o ungido do Senhor. Você sabe o que foi que o rei Davi mandou fazer com um homem que foi dar a notícia que tinha matado o rei Saul? Vamos ver isso depois. Eu anotei aqui, queridos. Tem umas anotações aqui, porque é necessário. A celebração da Cátedra de Pedro chama a nossa atenção, queridos. Não faz muito tempo eu fui convidado para ir para uma igreja evangélica. A igreja católica não é uma igreja qualquer. Não é mais uma que surgiu hoje, que se foi lá no cartório, se ajeitou, se fez um estatuto. Não é isto a igreja católica, queridos. Nós precisamos, esta celebração da Cátedra de Pedro deve chamar a nossa atenção. Eu vou ser punido porque agora estou fundando uma nova igreja? Estou indo, mas eu estou usando a Bíblia. Eu tenho autoridade para fundar esta minha nova igreja, de fazer o meu estatuto, de ir lá no cartório e registrar, porque eu tenho a Bíblia, a palavra, ainda bate no peito, assim, ó. Eu tenho a Bíblia aqui, ó. Palavra de Deus. A minha espada de 2 gumes. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou ser punido, porque eu digo que tenho esta Bíblia, que eu arrogo-me o direito de fazer dela o que eu quero fazer, mas em compensação eu não obedeço aquilo que ela está. Eu não obedeço Pedro. Eu não obedeço o pastor que Jesus estabeleceu sobre os apóstolos, que Jesus estabeleceu sobre o seu rebanho. Eu não obedeço a sucessão apostólica que está neste mesmo livro, que agora eu uso para fundar a minha igreja, para ensinar o povo do jeito que eu quero, e eu abro mão, eu subtraio.
Eu interpreto alegoricamente, subjetivamente, aqueles textos que estão aqui e estão dizendo para mim: tu não faz isto, porque tu não tens autoridade para isto. Jesus não pegou um livro para escolher Pedro, para escolher os outros 11 apóstolos. Ele que é a palavra, que é o verbo, ele escolheu, ele decide. E foi ele quem estabeleceu as bases da sua igreja. Então tenhamos consciência de uma coisa: eu pego a Bíblia e vou fundar a minha igreja, pois eu vou pagar caro por isto. Mas você que vai atrás de mim também vai pagar caro, porque você não quer dar crédito aos ensinamentos da igreja. Não é apenas eu que vou me responsabilizar, você também. Porque você não quis conhecer a verdade, porque você não quis valorizar o magistério da igreja, você não quis valorizar os ungidos do Senhor que Jesus estabeleceu, e os apóstolos tinham autoridade e autonomia divina para consagrar os seus sucessores, para ordenar os seus sucessores. Eles tinham. E em consequência, porque aqueles foram sagrados pelos apóstolos, eles têm a sucessão apostólica, eles têm autoridade colegial de estabelecer novos sucessores. Então, o pastor Sidney vai pagar caro pelo que ele fez com a Bíblia. Essa tua igreja, pastor Sidney, pode expulsar demônio, pode curar doente, pode dar dinheiro para todo mundo, pode fazer de todo mundo patrão, pode colocar todo mundo por cima, mas ela não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela que está sob a rocha da fé de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isto tem traços históricos. Isto está configurado no tempo e no espaço. A igreja de Jesus não surge da divisão, não surge da apostasia. Ela nasce do próprio Jesus. A gente vê algumas dessas outras coisas no próximo vídeo. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.